Bem, amigos do Grupo Pra e meus parceiros da Ouro TV, Beto Bro com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos no episódio 20º dessa série eu considero, o Histórias de Destaque, onde nós temos o objetivo de trazer até você que está do outro lado das câmeras histórias e narrativas impactantes, porque o nosso objetivo aqui é levar até você algo que consiga agregar na tua vida positivamente. Eu gostaria de deixar bem claro para toda a nossa audiência que o Histórias de Destaque ele não tem o embasamento de trabalhar somente com personalidades que têm destaque no cenário, seja ele qual for, de mídia, digital. Nós aqui trabalhamos com anônimos, pessoas que de verdade têm uma história para impactar a tua vida. Então fica bem claro e bem esclarecido que nós não temos o objetivo de nos projetar em cima da carreira ou do sucesso de ninguém. O nosso objetivo é impactar vidas, é mostrar narrativas que de verdade vão impactar a vida de quem está do outro lado das câmeras. Eu vou pedir a você que já está nessa sintonia conosco, nessa conexão, você que chegou agora, que você curte, comente, compartilhe, aperta aí o dedinho para que você se inscreva no canal e dê o seu joinha se você gostou. Mas se você também não gostou, dá o joinha de cabeça para baixo, porque o nosso objetivo é aprimorar cada vez mais para que possamos levar o melhor conteúdo para você. Nós estamos aqui na Ouro TV e eu tenho um prazer de receber aqui uma grande personalidade, um cara que tem uma trajetória, tem um testemunho e com certeza ele vai impactar a tua vida. Eu não vou apresentá-lo, eu vou deixar que ele mesmo faça. Eu estou aqui com o evangelista Pedro Lucas. Pedro, primeiramente eu quero agradecer a você a oportunidade de nós estarmos aqui nessa conexão e que nós possamos, através desse bate-papo informal, descontraído, levar uma transformação de vida para aqueles que estão do outro lado das câmeras. Essa câmera é toda sua, fique à vontade. Olá, vocês, meus amigos, meus ouvintes que estão aqui. Primeiramente, uma gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui, Beto. Agradecer também, primeiramente, a conexão do meu amigo, do meu terapeuta, Dr. Wellington, um grande amigo que fez toda essa ponte de conexões. E feliz por estar aqui nesse podcast. Primeira vez que eu piso num podcast para falar. Já pisei em vários, né? Acompanhando meus amigos Arthur Gadelha, entre outros cantores e pregadores. Hoje eu piso no podcast primeira vez para poder falar. E a intenção aqui, primeiro de tudo, é de, primeiramente, falar do nome de Jesus, da minha história de superação, segundamente, e o restante, o Espírito Santo vai fazer eu mover aqui. Sou Pedro, tenho 28 anos, faço 29 anos. Dia 30 de maio, já que é na outra semana, e acredite se quiser, só tenho 29 anos de idade. Sou de Santa Cruz da Serra hoje, Duque de Caxias, mas sou cria da Penha, município do Rio de Janeiro, do estado de Rio de Janeiro. Congrego ainda, desde que eu nasci, na ADVEC, Ministério do Pastor Silas Malafaia. Bacana. Pedro, você já se apresentou e é importante nós levarmos essa informação para quem está do outro lado das câmeras. Você veio parar aqui nesse podcast, o qual eu tenho o maior orgulho de te receber. Amém. Né? O coração transborda de felicidade. E eu quero já, nesse momento, deixar registrado um abraço para o Wellington, Sim. que fez essa conexão. Wellington, Ana Cristina, nossos amigos, obrigado pela conexão. O evangelista Pedro, ele trabalha, assessora, é músico, junto com o pastor Lucas, que estaria conosco aqui nesse momento, mas por motivos de agenda, o voo atrasou, não conseguiu chegar a tempo. É uma oferta
que o pastor Lucas Sim. estava nos concedendo, Nos concedendo. porque tê-lo conosco aqui é algo importantíssimo. Sim. Então, eu tenho certeza que numa oportunidade breve ele estará conosco Não, aqui. já. Quando já, ele já. estiver no Rio, ele Já. vai prestigiar aqui com a Vai. sua presença, mas não diminui em nada, porque você é o cara que está com ele Sim. todas as vezes que ele está no Rio. Conta um Todas pouquinho as dessa vezes. trajetória pra gente. Pastor Lucas. Tem gente querendo conhecer essa história. Curiosidade, né? O povo mais curioso que eu conheço é o povo crente, né? O povo curioso. Pastor Lucas é mais que um amigo. Eu tocando, nos conhecemos na Advec, nós estávamos juntos, eu estava tocando teclado, estava na escala do louvor principal lá na Quinta-feira da Vitória. Estava lançando a música Deus de Detalhes do álbum, né? O Lugar. E aí ele estava sem banda no início da caminhada dele e passou as músicas aqui, assim em cima e a gente conseguiu tirar de ouvido. E ele gostou, só que eu era um adolescente, 2013, né, gente? Então volta aí, mais de 10 anos atrás. Eu era um adolescente, um pouco meio marrentinho. Quando acabou o culto, eu cheguei na direção dele e falei: ô pastor, próxima vez que o senhor vier aqui, passa tuas músicas com antecedência. Eu falei: pega meu número aí, quando tu estiver no Rio, me chama pra te acompanhar. O menino da banda ficou tudo e falou: Pedro é maluco. Tinha essa identidade, né? Pedro é maluco, Pedro é doido. E acabou que ele foi lá e pegou meu número. Aí quando eu saí da presença dele, e aí os meninos falaram: e aí, cara, tu é doido? Eu falei: ele pegou no meu número. Tu é doido? Eu falei: e se ele chamar? Aí tu chama a gente. Eu falei: aí eu não sou doido, né? Ousadia. Ousadia. Né? Acabou que quando passou um mês, ele me chamou. Entrou em contato comigo, passou umas datas para acompanhar ele no Rio, passou 10, 15 músicas. Tirei as 15 músicas no dedo, graças a Deus, escrevi tudo. E quando eu comecei a acompanhar ele, ele gostou e cá estamos nós, mais de 10 anos acompanhando, viajando o Brasil inteiro com ele. Ele que me botou para viajar de avião, nunca tinha viajado, realizou meu sonho. Me apresentou cantores, Delino Marçal, Isadora Pompeu, que eu tenho foto no Instagram, André e Felipe, Jairo Bonfim, entre outros cantores que não são da Advec, mas são da MK, né? E para mim foi uma honra. William Nascimento me ensinou muito, me ensinou a falar bem. Eu era um cara que eu era bom dentro da igreja. Agora, fora da igreja, na itinerância, eu não sabia como lidar. Me ensinou a me comportar, me ensinou a se vestir melhor, a saber me comportar com o pastor, que na Advec eu tinha intimidade com pastores, então nossa forma de falar era um pouco diferente. Mas quando estamos em outro ministério, nós temos que ter uma eloquência boa, uma educação diferente. E aí me ensinou muita coisa, composição, a escrever música. Me ensinou também, parte, a pregar, a desenvolver uma introdução de uma mensagem que o pastor Lucas ele prega muito bem. E a amizade que eu tenho com ele, na verdade, eu falo que ele foi um presente de Deus na minha vida. Né? Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei, a cantar, a pregar, eu aprendi com ele. A viajar de avião, a resolver as coisas, a administração, não sabia administrar muita coisa, ele me ensinou tudo. E eu falo que não posso falar que ele é um pai, senão ele fala: tá me esculachando, a idade. Aí ele fica chateado. Ele fala que eu sou teu irmão mais velho, né? Mas ele fica feliz. E todo mundo fala que quando eu tô perto dele, meus olhos brilham. Quando eu olho para ele, ele fala: ele também ele te olha diferente. E até hoje, 2013, são 12 anos de amizade que nós temos. Não é pouca coisa não, né? É verdade. Então fica aqui registrado esse momento bem bacana aqui do nosso podcast, essa homenagem ao pastor Lucas. Pastorzão, obrigado. Eu sempre fui seu fã. Quem não postou nos stories uma música do pastor Lucas de superação? Eu mesmo, sempre que posso, que me vem à memória alguma coisa, eu vou lá e pastor Lucas. Pastor Lucas, Beto, e te falar, às vezes você tá ouvindo uma música dele, só que na voz de outros cantores, por causa das composições dele. Eu vou te falar aqui, no mínimo 5 composições que é dele, que ele escreveu, mas vendeu para outro cantor. Existem 2 músicas da Aline Barros que estourou. Uma mais linda que a outra, que é a Casa do Pai. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei. Casa do Pai. Pastor Lucas escreveu essa música. Perfeito. Aí outra música que fez sucesso também com a composição dele, da Aline Barros, né? Depois da cruz, o Salvador. Perfeito. Escrita dele. Aí vamos para a terceira. A Bruna Carla, que foi, se eu não me engano, me perdoe aí os ouvintes se eu errei ou não. O último sucesso dela, que foi Cicatrizes, né? Uma nova história começou em mim, naquela dor. Composição do pastor Lucas. Regis Danese, né? O que eu não posso fazer, tu pode. Não, esse pastor se a gente ficar falando cara. Aqui, eu vou embora. Vai embora. E fora essas músicas que ele lançou, Pintor do Mundo, maior pintor do mundo, está pintando.
Deus detalhe, Deus está cuidando de mim. Esse o lugar, tremendo, esse é né? tremendo. No santo lugar, eu quero te encontrar. O Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, sabendo das músicas dele, pediu para ele escrever uma música para o filme que ele lançou no cinema. Faz uma música, eu quero botar como trilha sonora desse filme. E ele escreveu: meu passado é uma história. Meu Deus, essa é meu tremendo. futuro, Cara. marcas da vida. E Marcas diante da das vida. coisas que eu não pude evitar, eu encontrei a... Que foi a música que é a trilha sonora do filme do Bispo Edir Macedo no cinema, que fez sucesso, mais de 2 milhões ali de ingressos vendidos, logo de início. Então, assim, as letras dele são letras que desculpa falar dessa forma, e não tenho medo de falar no podcast, estou falando com sabedoria. Orei a Deus aqui, orei antes de sair de casa. Ele não escreve música para poder agradar aos homens. Ele escreve música para adorar a Deus. Aleluia. E tem uma grande diferença nisso. Existem pessoas, não estou citando o nome, não é carapuça, nem indireta, que indireta quem faz isso é infantil. Existem pessoas hoje em dia que elas compõem músicas focadas em agradar o público, para estourar, para fazer sucesso, para viajar o país e fora, né, os países. Agora, existem pessoas que escrevem músicas que é para agradar a Deus, que é para engrandecer o nome de Deus e para adorar a Deus. É por isso que tem muitas pessoas, não todas, que preferem ouvir mais os hinos antigos do que os hinos de hoje. Não todos, não estou falando que é generalizando aqui. Eu posso falar aqui que os hinos de hoje tem muitos hinos bonitos, mas se eu cantar até hoje, queremos o teu nome engrandecer, isso é música que a igreja inteira vai cantar em uma só voz. É verdade, cara. Né? Vira hino. Vira hino. E a letra, a composição é bíblica, mas ela está falando do nome de Deus, engrandecendo o nome de Deus. Não está falando do sentimento dele, está falando de quem ele é. E tem uma grande diferença nisso. Quando você compõe uma música para falar de quem ele é, e quando você compõe uma música para poder agradar os homens. A intenção é uma. São 2 caminhos diferentes. Só que só um consegue chegar no trono de Deus. Beleza. Já demos uma pincelada aqui, né, na tua trajetória, no teu relacionamento com o pastor Lucas. Já deixamos registrado para ele aqui uma reverência, né? Vamos reverenciá-lo como um grande pregador da palavra de Deus, musicalizada e que consegue impactar a trajetória e a vida de muitos de nós evangélicos, retratando um problema, uma superação e uma aliança com Deus. Pastor Lucas, já está registrado, te amamos de verdade. Agora nós vamos falar um pouco do evangelista Pedro Lucas, sua trajetória evangélico de berço, na ADVEC. Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, pastor Silas. Pastor Silas Malafaia, ao qual também já deixo registrado aqui o meu apreço e a minha admiração. Gosto muito do pastor Silas. Para mim é um cara que sabe encarar e de frente. Bate de frente mesmo. Qualquer um. Tem uma retórica inteligente, sabedoria. Como todo ser humano, às vezes comete falhas, mas essas falhas não o derrotam. Não. Então, Silas, pastor Silas, nunca vamos esquecer do título, pastor Silas, minha admiração a ti. E obrigado por me entregar esse presente hoje, que é esse grande evangelista que está aqui na minha frente. Mas fala um pouco da tua trajetória enquanto evangelista, servo de Deus, como as coisas aconteceram para que você se tornasse essa pessoa, esse evangelista de hoje, que é o Pedro Lucas. Nasci em 1996, berço evangélico, graças a Deus. Minha avó era de outra religião, né? Aquela religião que acende vela. A gente generaliza falando que é macumba, mas são diferentes. Um é candomblé, outro é quimbanda, umbanda, enfim, minha avó era candomblé. Minha avó aceitou a Jesus. Glória a Deus. E por essa decisão, minha mãe aceitou a Jesus, né? Graças a Deus. Trouxe eu e meus irmãos a berço evangélico na igreja. Congregando, nasci ali na Penha, na comunidade Marcílio Dias, ao lado da Kels. E ali já tinha uma Assembleia de Deus, que era na época a Assembleia de Deus da Penha. Pastor José Santos, que era o presidente, sogro do pastor Silas Malafaia. Perfeito. E ali nós começamos ali. Minha mãe cantava já, voz linda até hoje, amo ver ela cantar.
E aí entramos pro louvor por consequência do nosso talento. Eu, minha irmã, meu irmão, né? Eu comecei a tocar bateria, foi o primeiro dos filhos que entrou pro louvor. E aí eu sempre gostei de chegar cedo nos cultos. Tinha uma irmã chamada Sandra, limpava os bancos com óleo de peroba. E os bancos eram de madeira, não eram essas cadeiras de hoje. E um dia o cara faltou. Né? Eu já tocava bateria, o tecladista faltou, tinha a apostila jogada no teclado. Eu li a apostila, fui matando, isso aqui é o dó, C quer dizer dó, D quer dizer ré. E fui aprendendo e me apaixonei pelo teclado. E no Colégio Pedro II tinha lá, música é uma matéria até hoje. Perfeito. Música é uma matéria lá. Então, como tinha um piano lá, na hora do recreio eu não ia pro recreio. Eu ficava na sala de música, tocando piano. Aí lembro até que a professora de música um dia me pegou lá, ela falou, o que tá fazendo aqui? Quando ela viu eu tocando, eu com 9 anos de idade, ela falou, tu toca? Eu falei, toco. E a música que eu tava tocando, Deus me usou até pra ela sem eu saber, só soube depois de uns anos que eu tava tocando. Desde aliança, desde promessa. E aí ela daqui a pouco, ela tá lá, meu Deus, glória, olha o que Deus faz. Não entendia nada. E ela era espírita. Né? Depois de uns anos eu fui entender. E aí eu sempre usava esse porque eu não tinha teclado. Então, intervalo lá do recreio de segunda a sexta, eu ia pro piano tirar a música para tocar à noite no culto. E chegava cedo lá e comecei a tocar teclado. Dali minha mãe, glória a Deus por isso, se vocês que estão me ouvindo ver eu chorando aqui, não é de tristeza, é de gratidão. Minha mãe, como eu vou falar daqui a pouco, foi abandonada pelo meu pai, nosso pai, aos 2 anos de idade, então minha mãe ela teve que arrumar 2 empregos para sustentar 3 filhos sozinhos, né? Quem mora comigo lá, que morava comigo, eu, minha irmã Beatriz Marques, hoje canta lá na sede, faz parte do louvor principal, e meu irmão Gabriel Montezuma, que canta na sede, e está na gravadora Cell Music, do meu amigo cantor Samuel Messias. E minha mãe começou a trabalhar em 2 empregos, então assim, infelizmente, como nosso pai abandonou, ela foi uma mãe ausente. Perfeito. Ela chegava em casa, não tinha... Nós já estávamos dormindo, criança dorme cedo, e ela saía 4 horas da manhã, nós ainda estávamos dormindo. Minha mãe, ela estava trabalhando como técnica de enfermagem, enfermeira, e durante o dia ela tomava conta de uma senhora lá na Tijuca. Então ela fez isso, foi juntando dinheiro, e quando o BNDES na época abriu vaga, eram 100 pessoas para uma vaga só como atendente, recepcionista. Minha mãe fez e passou. Concurso. Minha mãe passou no concurso. Glória a Deus, né? E aí, quando a minha mãe viu que dava para poder financiar um apartamento, minha mãe comprou um apartamento no bairro de Engenho da Rainha 1, um apartamento bacana lá da Caixa, lindo, perfeito estado. E fomos embora. Na nossa mentalidade, falei, vamos sair daqui, eu não quero, isso aqui é meu mundo. Favela, cais, tiroteio. Minha mãe falou, lá vai ser melhor pra gente, lá a gente vai mudar de vida, vai mudar nossa mente. Eu e meus irmãos choramos, fizemos, mas fazer o que? A gente não entendia. Hoje nós agradecemos. E ela nos tirou de lá e foi para lá. E eu lembro que de lá nós saímos da filial, nós começamos a congregar na sede. Eu falei assim, gente, é outro mundo. Porque olha o nível dos músicos aqui, olha o nível da pregação aqui. Isso aqui não cabe na gente. É verdade. E aí minha mãe falou, mas aqui tá, Deus sabe o que faz. E aí eu recebi uma profecia falando, você vai um dia pisar nesse altar, Deus vai te usar aqui, isso e aquilo. Falou várias coisas. Fiz audição para a banda Interligados, entrei como tecladista. Que bacana. Pela misericórdia de Deus, me destaquei pelo talento. Fiz amigos ali, ótimos amigos, conexões. Meu irmão entrou como baterista. Aí todo mundo falava, tu canta melhor do que toca batera. Ele ficava chateado. Hoje meu irmão tem uma voz muito mais linda de toda a nossa família, meu irmão que mais canta. E canta muito. Para honra e glória do Senhor. Minha irmã ficava meio tímida e ela já tinha uma idade avançada. Eu ficava botando pilha na época que era o líder Davi Leal, é outro amigo que eu tenho como referência até hoje. E aí o Davi um dia fez audição com ela, ela foi, entrou, e minha irmã canta nos jovens até hoje, Beatriz Marques. Uma maiores vozes mais lindas, ministra também no louvor dia de domingo, quinta-feira, terça-feira lá na sede. E minha mãe fez isso, nos tirou da pobreza, investiu na nossa vida, e eu não tenho nada para falar da minha mãe. Hoje minha mãe, depois de um tempo, depois de 35 anos de idade, minha mãe, mesmo uma idade um pouco avançada, fez faculdade de Direito, terminou a faculdade de Direito, glória, e aí ela fez a prova da OAB, ela terminou, hoje tem a carteira da OAB. Eu lembro que uma vez o chefe dela estava fazendo uma limpeza no BNDES, quando teve o problema lá do escândalo, e estava mandando embora cada um de setor, e minha mãe falou, mas eu tenho currículo aqui, qual currículo? Ele pediu o currículo da minha mãe, chefe dela, e quando fui ver com ele, falou, você é formado em Direito? Ela falou, sou. E por que tu me falou? Porque o senhor nunca perguntou, mas está aqui. Minha mãe formada em Direito, hoje minha mãe trabalha no setor jurídico, um de cabeças de frente, ela nem mora mais aqui, né? Minha mãe, mas eu sou muito grato, ela mora em Petrópolis, que ela ama a região serrana, calmo, tranquilo, já tem muita barulho na mente. Perfeito. Né, quem é advogada. E quando eu estou pregando, de vez em quando eu sempre cito ela como uma referência para mim. Minha referência não é quem tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Minha referência é minha mãe. Minha mãe
foi minha mãe e pai. Por mais que ela foi ausente, eu não entendia antes, mas eu sei que todo sacrifício, ele vale a pena. Minha mãe se sacrificou para nos dar o melhor. A fazer a gente sair da pobreza, da favela, conhecer lugares que a gente falava assim, isso aqui existe? Eu não sabia que Rio das Ostras era bonito, Beto. E quando eu fui Rio das Ostras, eu achava que era o mundo. Ela falou que isso aqui não é nem um terço do que vocês vão conhecer ainda. Pousadas em lugares tops que eu falava assim, nossa, o que é isso? E a Adverg, para mim, quando eu fui na sede, ainda é um mundo para mim. Eu vi o pastor Silas assim, sendo na primeira fileira, eu olhava para ele assim, eu falei, nossa, é o pastor Silas, eu só vi ele na televisão. A cantora Josiane, né, a Estela, eu só vi na televisão. E na sede eu tive a honra de um dia no Coral Vida e Paz tocar para a Estela ali. A Estela profetizou na minha vida. Como músico? Como músico. E ela profetizou na minha vida, falou, Deus manda te dizer que você vai pisar em todos os estados desse Brasil e fora do Brasil. Eu tenho esse vídeo até hoje salvo, com o Coral Vida e Paz, Michele Mesquita. E tudo isso foi por causa de uma decisão. Se minha mãe não resolvesse sair daquela favela, a gente estaria talvez até hoje lá na favela, vivendo o nosso mundinho. Não se trata de ser favela, se trata da mentalidade que fica lá. É verdade. Não é o lugar, é a mentalidade que está no lugar. Minha mãe percebeu que a mentalidade daquele lugar não comportava mais ela. Então ela resolveu sair daquela mentalidade para uma outra mentalidade mais acima e mais elevada. Então, eu sou feliz. Nós estamos aqui diante do evangelista Pedro Lucas. É importante que nós tenhamos esse contato, né, Pedro, com a família. O que o Lucas está retratando aqui para cada um de nós é que tudo começa na família. Na família. E a reverência que ele faz à sua mãe, isso é retratado na aparência, na vida, nas atitudes, na educação e no carinho que ele demonstra com sua filha. Se vocês escutarem alguma sonoridade, né, uma sonoplastia, vamos dizer assim, nós temos também o prazer de receber aqui a Laura. Né, Laurinha? Essa aqui. Oi, filha. Laurinha está conosco aqui, acompanhando o Pedro. Ela está ali quietinha, vendo o desenho dela. Mas aqui é tudo na informalidade, Pedro. Se quiser chamar para perto, abraçar, fica à vontade, porque é um dos pilares do nosso programa, do nosso podcast, é exatamente isso. É família. E aqui nós estamos alicerçados em alguns pilares, que é importante eu falar para ti, que é o que você faz no seu dia a dia. Aqui nós estamos, a nossa missão, visão e valores. Missão, né? Visão e valores. Que nos finca na palavra de Deus é Romanos 12:8. Sim. Que nada mais é o dom de encorajar, de compartilhar, que é o dom de trazer para perto, estender a mão, o evangelho, caminhar juntos. São os preceitos que você acabou de falar agora, do evangelho. Mas o evangelho genuíno, verdadeiro. Né? Que conforme você posicionou muito bem, nós estamos vivendo um mundo de muitas máscaras. Né? Bastante. E dentro desse contexto das máscaras, nós vamos, daqui a pouco, não agora nesse momento, mas eu quero te ouvir. Nós vamos dar uma paradinha agora no primeiro bloco. Esse primeiro bloco, vou dar uma paradinha para tu dar uma aguinha para Laura, né? Para você perguntar a Laurinha ali se a Laurinha está precisando de alguma coisa, de algum auxílio. A Laura pode vir aqui, ficar com você no segundo bloco, porque o Histórias de Destaque ele acontece dessa forma. Ele vai se adequando às necessidades. É o que eu te falei, aqui é tudo proforme, tudo baseado. A gente tem uma base, que a base é o seguinte, é ser o mais transparente e o mais tranquilo possível. Quero deixar aqui registrado um agradecimento aos nossos amigos que contribuem aqui conosco de alguma forma. O Wellington e a Ana, eles são parceiros, eles dão assistência às entidades que nós fizemos aqui no podcast, que foi voltada para o câncer. Sim. E os dois se disponibilizaram a dar atendimentos a pacientes oncológicos, né, as mulheres que estão em remissão, aquele processo terapêutico.
E o Wellington e a Ana são os parceiros. Eu deixo um agradecimento especial, um beijo no coração. E a gente volta já já com o segundo bloco. E está impactante, hein? Fique com a gente. Voltamos para esse segundo bloco e agora vai ficar bacana. Eu quero já pedir a cada um de vocês que está nessa conexão conosco, curta aí, comenta aí, deixa um comentário, aperta o dedinho aí, se inscreva no canal, pois aqui você é o mais importante. Sem você não há razão de ser, depois de nosso Deus maravilhoso, é claro. Então curta, comenta, compartilha e faz a sua inscrição aí no canal. Dê um like se gostou. Se não gostou, pode dar de cabeça para baixo também, que nós vamos nos aprimorar cada vez mais para chegar no padrão da sua exigência. Pedro, Lucas, Laurinha está aqui conosco agora, nesse momento. Filho. E eu quero dizer para você, Pedro, que é um prazer e uma honra estar aqui com você. Nós vamos entrar agora, Pedro, naquele momento assim que eu considero o mais impactante, que é o momento em que a gente descortina as aparências, onde nós percebemos que há muitos irmãos dentro da igreja que vivem a doença do século. A doença do século. Que são os transtornos emocionais. Muitos. Que causam feridas dilacerantes no coração, na mente, no comportamento, e que está levando muitas das pessoas a cometerem ações e atitudes que acabam tirando a sua própria vida. É horrível. E eu tive o prazer de, ao pesquisar um pouco sobre você, Sim. que você tem um testemunho de vida onde você viveu, onde você vivenciou a depressão. Foi. E você conseguiu dar a volta por cima. Sim. E hoje você é uma grande referência através da palavra de Deus, de buscar, de resgatar essas pessoas que estão vivendo esses momentos assim aterrorizantes na sua vida. Sim. E você, como um protagonista dessa grande aflição que o ser humano vive hoje, você, por gentileza, pode fazer um apanhado, o que você fez, como você fez, aonde você foi buscar refúgio, como surgiu, e o que você tem feito para resgatar essas vidas. Fica à vontade, essa câmera é toda tua. Vamos falar, né, filha? Olha ali para a câmera ali, ó. Dá oi, assim, ó, fala oi. Aquela ali, viu? Fala assim, ó, oi. Fala oi, filha, levanta a mão. Tá com vergonha? Eu, como eu falei, fui abandonada pelo meu pai biológico com 2 anos de idade. E criança, na idade da Laura, que está aqui, né? 4 anos, 5 anos, eu não assimilava tanto assim. Cada criança reage de uma forma. Tem muita gente que gosta de generalizar, de falar, mas uma criança não reagiu assim, isso é palhaçada. Cada criança tem a sua estrutura emocional. Né? Um é estressado, o outro é mais forte, cada um reage de uma forma. E dos meus irmãos, eu sempre fui o que mais senti falta, do meu pai biológico. E aí, quando eu era adolescente, eu comecei a sentir falta bastante dele, porque estudei no Colégio Pedro II e começou a ter bastante reunião de pais e professores. Minha mãe não tinha como me levar no colégio. E aí, quando tinha reunião de pais e professores, estava todo mundo lá sempre com seu pai, com a sua mãe. Eu nunca estava com meu pai e com a minha mãe lá, sempre era bilhete. A professora falava, cadê sua mãe? Cadê seu pai? Aí eu falei, minha mãe deixou bilhete. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Ela falava, minha mãe deixou bilhete. E um dia a professora falando sempre alto, perguntando chamada, falando com o pai, falando com a mãe, perguntando para mim, Pedro, seu pai nunca vem, sua mãe nunca vem. Aí eu comecei a brincar. Eu disse, meu pai eu não sei onde ele tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos eu e a senhora procurar ele juntos, quando a gente achar, vamos nós dois juntos dar soco, pontapé e soltei um palavrão que a turma começou a rir. O que aconteceu ali? Eu comecei a brincar com a minha dor. Meu Deus. E virei o bobo da corte, o palhaço da turma, mais alegre, tudo eu fazia uma piadinha.
E assim, pode, pega o biscoito lá. E assim, dá o celular aqui. E assim eu tinha atenção da turma, porque era carente de atenção. Não tinha atenção da minha mãe em casa, em nenhum lugar, não tinha atenção do meu pai porque não tinha pai, então eu queria ter atenção. Então, no único local que eu tinha atenção era quando eu fazia piadas na sala de aula. Era quando eu era o bobo da corte. Ah, Pedro é uma comédia, Pedro é engraçado. Todo mundo queria ficar perto de mim. E assim eu tinha a atenção que eu queria ter. Só que uma hora o corpo fala. E eu lembro que quando eu estava com 16 ou 15 anos de idade, eu descobri onde meu pai estava. E aí meu pai estava numa imobiliária, trabalhava em Caxambi. E eu fui lá, já morava no Engenho da Rainha. Quando eu entrei na imobiliária, eu vi meu pai. Nossa, eu fiquei... Eu queria achar alguém com a minha aparência igual a mim, que falava igual a mim. Eu fiquei doido. Meu pai me tira da imobiliária, me bota lá de fora, fala, o que tu tá fazendo aqui? E, enfim, me dá o dinheiro, manda eu ir para casa e fala que não queria me ter por perto, não queria me assumir. Voltei para casa refletindo, não conseguia nem chorar. Voltei para casa refletindo. A partir daquele dia em diante, eu não me tornei, não era mais o Pedro, o mesmo Pedro. Eu cheguei, foi no mês de novembro, provas finais no Colégio Pedro II da Unidade São Cristóvão, que é a melhor unidade que tinha. Faltei todas as provas. Quando o boletim chegou para minha mãe olhou e falou assim, o que está acontecendo? Sempre tirei nota boa. Nunca fui, desculpa, lesado, burro. E aí, quando isso aconteceu, minha mãe, meu Deus, vou orar. Isso, é aquilo, demônio, não. O que está acontecendo? Vou te botar de castigo. Ela me botou de castigo. Quando foi nas provas de recuperação, eu faltei tudo. Falava que ia para o colégio e ia para a praia. Não fui em nenhum colégio. Ia para a praia. Eu ia para a praia sozinho. Rio Card, pegava um ônibus e ia para a praia sozinho. Ficava sentando lá. E tu ficava fazendo o quê? Eu ficava pensando, o que eu fiz de errado para o meu pai não querer me assumir? Aonde foi que eu errei? Eu que sou culpado, eu sou ruim, eu sou muito feio. Um adolescente cheio de crises. Comecei a ter crises. E ainda assim sendo bobo da corte. Tocando teclado nas igrejas, fazendo agenda em alguns lugares, mas com um vazio no peito. Mas ninguém sabia, porque eu era o bobo da corte. Eu fazia todo mundo sorrir para esconder a minha dor. Quando eu tive 19 anos de idade, eu não tentei me matar, mas tive várias vontades de me matar. Ficava acordado de madrugada. Tentei uma vez tomar vários remédios para tentar me matar e tem como me matar. E um dia eu estava num culto e Deus falou comigo falando, não tem como eu virar a página da tua história se você não permitiu primeiro eu tratar você. Eu tenho que tratar você daquilo que você não conta para ninguém. Você sorri para todo mundo. Deus falou nitidamente comigo. E Deus usou um pastor, que hoje ele é pastor da Asvec, a Kelson, Josiano. Usou muito ele para mim para poder me tratar. E quando eu me tratei, como é que foi esse tratamento? Eu tive que liberar perdão para meu pai, sem saber onde ele estava. Eu estava achando que a falta de eu não liberar perdão para o meu pai biológico estava fazendo mal a ele, não. A falta de eu não liberar perdão para o meu pai estava me fazendo mal. Estava fazendo ficar angustiado por dentro, rancoroso por dentro, estressado por dentro, magoado por dentro. Quando eu resolvi liberar perdão para o meu pai, não foi no dia seguinte que a minha filha cicatrizou. Ela foi cicatrizando, dia após dia. Dia após dia. E aí eu comecei a pregar depois de um tempo, pela misericórdia de Deus, e toda a pregação que eu fazia, eu sempre falava, não tire sua vida, não tente se matar. E algumas pessoas perguntavam no final do culto, por que você quer falar para eu não me matar? E eu falava, porque eu já tive depressão. E ela perguntava, o que tem que tu já teve depressão? Eu tô tendo, eu falei, se eu venci a depressão, você também pode vencer. Se eu tive e tentei me matar e eu não me matei, por isso eu estou aqui hoje, você também, se você não tentar se matar, você um dia vai ter um lindo testemunho para você impactar vidas de pessoas pelo nome de Deus através de você. Muitas pessoas chorando. Eu tenho um vídeo no Instagram que eu fixei lá no meu Instagram, pedrolucas.marques28, que o vídeo está fixado lá em cima, pregando acho que é Assembleia de Deus, não lembro, lá em Pilar, Duque de Caxias. E eu preguei sobre a presença de Deus vai invadir a tua casa. E eu começo a fazer o apelo, e mediante o apelo, eu chamei dessa forma, está no vídeo. Eu quero a primeira pessoa que quer se matar aqui na frente. Se você acredita que quando você toca em alguém, você divide essa energia, eu estou hoje aqui carregando a presença de Deus. Se você tocar na minha mão, eu quero dividir a presença que eu carrego. Veio uma pessoa, veio duas, veio três. Quando eu estou vendo, a menina que estava na portaria que me recebeu, ela foi lá na frente e ela tinha desejo de se matar. Daqui a pouco eu estou vendo o outro que estava em pé, sai do local e vai lá na frente. Está no vídeo no meu Instagram, pedrolucas.marques28. Foram mais de 15 pessoas com vontade de se matar.
Uma das meninas estava com o braço todo cortado. E todo canto que eu vou pregar, eu sempre prego sobre cura emocional. O tempo foi passando quando eu estava com 25 anos de idade. Eu reencontrei meu pai. Chá de revelação do meu filho caçula, Davi Emanuel, que eu escolhi o nome. E aí eu chamei meu pai foi, quando eu cheguei na igreja, na Advec Cabuçu, quando eu congregava lá, meu pai estava chorando. No fim da igreja, eu fui lá com a esposa dele, eu falei, pai, o que está acontecendo? Ele fala, olha o que você conquistou, olha quem você é, ninguém te ensinou a pregar, ninguém te ensinou a tocar teclado, ninguém te ensinou a se vestir, a falar, porque geralmente quem ensina isso é um pai, eu não pude te ensinar nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, pai, eu te liberei um perdão há muito tempo. Ele liberou, eu liberei, porque eu não perdoei você porque você merece, eu perdoei porque eu quero ter paz. Então, se é para acontecer, tá aqui na minha frente, eu perdoo você. Agora vamos voltar para o chá de revelação e libera perdão, porque meu pai também foi abandonado pelo pai dele. Então, meu pai só fez o que fizeram com ele, ele foi lá e fez a mesma coisa comigo. E aí, isso foi quebrado. A maldição hereditária, o pessoal às vezes fala que tudo é demônio, tudo é espiritual. Maldição hereditária, na verdade, é uma continuidade de atitudes e escolhas erradas. Só porque o teu pai errou com você, você vai repetir o erro que seu pai fez com você, com seus filhos. E isso foi quebrado. Hoje eu prego muito sobre isso. Venci a depressão e não venci com remédio. Eu venci perdoando. Porque remédio não tem o poder de fazer você liberar perdão para ninguém. É você que tem que decidir liberar perdão para quem te feriu. A doença do século hoje só está se perdurando nos dias de hoje porque as pessoas, elas são personagens em cima do altar e fora do altar, principalmente quem é crente. E falo com muito cuidado isso aqui. Elas vão para a igreja como eu ia, botava uma capa, sorria, falava com todo mundo, se vestia bem maquiagem. Mas quando saía da igreja e voltava para dentro de casa, ali você não tem que ter uma eloquência boa e nem ter uma dicção boa. Ali é você de verdade, é você e Deus. E Deus sabe quem você é de verdade. Eu preguei agora na Assembleia de Deus de Macaé, pastor Samuel, e fiz a mesma coisa. E uma das pessoas que aceitou a Jesus mediante a esse mesmo contexto que eu preguei, estava embarcado, marinheiro. Ele começa a falar na live, eu quero voltar para Jesus. Tudo que esse rapaz está falando comigo aqui. Sabe por quê? Porque lá na marinha, ele só é um personagem, ele é um sargento que manda. Mas quando ele está dentro do quarto, ele não manda em nada. É Deus que manda na vida dele. E tem gente assim. E eu era assim. E cito duas pessoas que eu também tenho carinho. O Whindersson Nunes teve que fazer tratamento agora na clínica no interior de São Paulo. O Whindersson Nunes viaja para o país que quiser, para a nação que quiser, milionário, fazendo todo mundo sorrir. O que aconteceu? Ele fazia todo mundo sorrir para ter atenção, mas por dentro ele estava doente. Jim Carrey, o ator americano que fez o Máscara, que fez o Todo-Poderoso, fazendo todo mundo sorrir, depois vai lá e fala que foi tratar de depressão. Lucas Luco, sabe o que é isso? Não tem como você querer fazer todo mundo sorrir se você não consegue carregar a presença de Deus. A depressão é você liberar perdão e depois permitir a presença de Deus fazer uma limpeza no teu coração. Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato. Quem está do lado de fora batendo não tem a chave, quem tem a chave é você. Então você não pode colocar a culpa no diabo em Deus, se é você que permite quem manda aqui, quem entra e quem sai. Jesus só bate. Se você permitir ele entrar, ele entra, por mais que está uma bagunça aí dentro, e faz uma limpeza, mas para isso você tem que deixar, você tem que querer. E eu pedi muito a Deus uma oportunidade de ser pai. Não sou um pai perfeito, mas procuro ser o mais, como é que se diz, acessível. Aqui está a minha filha primogênita, Laura Emanuele. Quando eu descobri que ela já estava vindo nesse mundo, eu fiquei o homem mais feliz nessa terra. E glória a Deus por isso, porque ela foi uma oportunidade que Deus me deu de fazer o certo naquilo que erraram comigo. Ah, mas erraram com você, erraram comigo, mas eu não vou repetir esse erro. Ama minha filha mais que tudo, eu pude escolher esse nome. Laura significa triunfadora do lar, protetora do lar. Emanuele é o feminino de Emanuel, Deus conosco. Meu caçula nasceu, Davi Emanuel já tem 2 anos. Davi significa o príncipe de Deus, o amado, o eleito. E Emanuel, Deus conosco, então eu tenho uma triunfadora do lar e eu tenho o príncipe de Deus comigo, que são os meus filhos. E eu sou feliz por isso. Há 2 anos atrás, Beto, e paro de falar aqui, que eu já falei bastante, meu sonho maior não era ter um carro, não era ter uma casa, meu sonho maior era ser pai. Hoje eu tenho um ótimo convívio com meu pai, falo com meu pai quase todos os dias. Eu tenho um ótimo convívio com a minha mãe, porque eu liberei perdão. Aí, como o meu sonho maior era ser pai, depois de... Quando a minha filha fez 1 ano e 6 meses, minha filha pegou pneumonia. Minha filha passou uma semana internada no Hospital Rocha Farias, minha filha
Eu vou lá e a médica fala que o antibiótico não tá surtindo efeito, ela tava com 40 graus de febre, subiu para 41, começou a ter diarreia, convulsão, minha filha daqui a pouco tá deitada, não consegue levantar direito. Fraqueza no corpo, não come nada por causa da febre. Passa 2 semanas, a médica fala, do jeito que tá, o antibiótico não tá surtindo efeito, ela vai morrer. Eu falei, seu papel como uma profissional é falar o que pode acontecer, meu papel como pai é interceder. E aí eu comecei a orar, eu usei meu Instagram e falei, eu nunca pedi nada nesse Instagram, dinheiro, nada, mas pela primeira vez eu peço. Orem pela minha filha. Ela está internada no hospital. Comecei a orar, liguei para Deus e o mundo que eu tinha contato. O pastor Lucas Delino Marçal, pastores. Samuel Gonçalves, que é o pastor na Assembleia de Deus de Madureira e Congregação lá de Cabo Frio. Gente de Natal, gente de fora do Brasil, gente de tudo que é canto, do Sul, de Curitiba, de São Paulo, orando para minha filha, de todos os ministérios. Eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eu fiz, que quando a gente quer fazer, a gente faz. Aí daqui a pouco eu tô na oração, pastor Gesiel Lima, um pai espiritual que eu tenho, que é da Advec, dirige o culto sobrenatural quarta-feira, e eu tô lá na oração de 11h30 da noite até 1h da manhã, terça-feira. Tô tocando teclado. Aí no meio da oração, literalmente eu vivi a música que o pastor Lucas escreveu, que fala assim, você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. E aí quando eu tô tocando eu não conseguia mais tocar. Eu desabei no teclado chorando igual criança. Fazia tempo que eu não chorava assim. Desabei no teclado. E aí, quando eu tô chorando, vem uma missionária na minha direção, ela bota a mão na minha cabeça, ela grita e falando assim, jovem, por causa dessa tua oração aqui, Deus está tocando nos órgãos da tua filha. Eu olhei pra ela e falei assim, então toca. Porque se minha filha morrer, eu não fico mais nessa terra. E falei mesmo, eu tiro a minha vida. E ela começa a rir, ela fala assim, e quem disse que a enfermidade era sobre ela? E eu todo arrepiado, chorando, falei, como é que é? Ela falou, não era sobre a Laura, era sobre você. Falei, sobre mim ela é. O teu sonho não era ser pai? Eu falei, era. Seu sonho não era ter carro, ter casa, seu sonho era ser pai. Só que depois de um tempo, quando ele te deu o que você mais pediu a ele, você parou de subir monte, parou de falar com ele, parou de orar. Qual outro motivo você teria para vir nessa oração aqui de noite se a tua filha não estivesse internada, praticamente em coma no hospital? Eu comecei a chorar mais ainda. E aí eu falei, então eu sou o culpado. Ela falou, é. Ele só está tentando se achegar a você. Você não está aqui falando com ele, ele só está tentando voltar a falar contigo de novo. O contato estava bloqueado. Hoje aqui o contato foi desbloqueado. Aí ela orou por mim. No dia seguinte, eu recebo a ligação. Minha filha estava lá. Não tinha bactéria no sangue. Eu tenho essa foto registrada, esse momento no meu Instagram até hoje. E aí eu falei assim, eu quero outro exame de sangue. Não acredito nisso, não. Eu fui a caminho de Campo Grande. Quando eu cheguei lá, minha filha estava em pé na cama, pulando, papai, papai. 1 ano e 6 meses, papai, papai. E aí o médico falou, a bactéria sumiu, não tem bactéria no sangue. Eu falei, não tem, minha filha pulando. Depois desse dia eu entendi, primeiramente, a gente tem que buscar a presença de Deus. Depois é a nossa casa. Eu inverti. Eu botei primeiramente ela. Ela era o meu mundo. Era só ela que eu queria saber. E ela sofreu por minha causa, hoje não. Hoje eu entendo que tudo que aconteceu teve um propósito. E outras coisas que eu creio também que vai acontecer. Eu não amo mais a Laura do que o Davi, nem amo mais o Davi do que a Laura. Eu amo os dois na mesma proporção. Eu amo ela mais do que tudo nessa minha vida e o Davi também. Eles são oportunidades que Deus me deu. Né, filha? Olha pro papai aqui rapidinho. Fica sentada direitinho. Olha pra mim. Quem é minha princesa? É você? Me dá um beijo? Te amo, tá? Gente, eu tô aqui calado, escutando esse testemunho do evangelista Pedro Lucas, que sofreu na carne essas adversidades relatadas aqui para cada um de vocês, e a gente percebe o grande pai que ele é, o grande carinho que ele tem, a paciência que ele tem com a Laura, e tenho certeza também com o Emanuel. Emanuel? Davi Emanuel. Davi Emanuel. E o que a gente quer trazer para cada um de vocês aqui é exatamente essa narrativa impactante. Um evangelista normal, um ser humano normal, sim, como cada um de nós e de vocês. Tudo que ele falou com relação à paternidade é exatamente isso, porque eu sou pai de 4, 2 meninos e 2 meninas.
e eu sei o que é esse amor de pai que a gente consegue perceber retratado nessa foto que vocês estão tendo o prazer de contemplar Amém. aqui conosco. Então, é muito emocionante, é uma narrativa. Hoje nós estamos muito ouvindo a palavra narrativa, né, Pedro? Sim. De uma forma onde se criam narrativas para, de algum modo, levar alguma mensagem. Mas essa aqui é uma narrativa verdadeira, Sim. onde a gente consegue perceber um cunho de amor. Porque muitas das vezes a gente não consegue entender o motivo da dor. Não. A dor só se tem propósito quando o propósito é concretizado. Enquanto o propósito não acontece, a gente fica perguntando, por que essa dor? Por que isso está acontecendo? Eu fazia isso. Por que eu estou sentindo isso? Por quê? Por que meu pai não me quer? Por que eu estou com essa raiva? Como não tinha aquela mentalidade que eu tenho hoje, Beto, eu descontava a minha revolta fazendo besteira, bebendo. Eu lembro uma vez que minha mãe saiu de casa para me procurar, eu estava num mini boate, pagode, enchendo a cara de bebida. Meu Deus. Eu ficava usando esse termo, falando assim, já que meu pai não me quer, então meu pai agora é bebida. E fazia chacota. E tacava uísque, não era cerveja não, era uísque quente, puro. Tacava pra dentro e o pessoal ficava, caraca, Pedro é doido. E fazia aquela mania, vira. Eu era o Pedro vira, Pedro bebe, esse aí é a casca grossa. Pra preencher o meu vazio. Só que a gente tem que entender, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu era um cara revoltado. Tinha raiva de tudo. E eu ficava com mais raiva ainda quando às vezes eu ia pra casa de alguns amigos meus no colégio e o pai dele tava lá e falava assim, ei filho, comprei Danone, comprei um tênis pra você. Isso era horrível demais. Meu Deus do céu. Isso era triste, sabe? E eu não tenho vergonha de falar que hoje na terapia com o Dr. Wellington eu achava que eu tinha me curado 100%. Mas da porcentagem eu posso falar que 90% eu tô curado. Eu falo com meu pai, ótimo. E por que às vezes eu choro? Porque quando eu tô proporcionando para minha filha o que eu não pude ter, por exemplo, ela tá aqui do meu lado, fui no shopping com ela ontem, comprei uma roupa para ela, eu pintei o cabelo dela, comprei creme, comprei shampoo, levei ela no cinema. Eu nunca tive isso. Meu pai me levar no cinema, nunca tive. Meu pai fala assim, eu comprei um tênis para você, comprei uma blusa, nunca tive. Eu sou graduado como profissional lutador de Muay Thai, luta livre, que é um jiu-jitsu sem kimono. Nunca tive meu pai para me ver ganhar uma medalha. Nunca tive meu pai na natação, eu sou nadador profissional. Nunca tive meu pai para comemorar. Ai, meu filho chegou em primeiro lugar. Porque natação também era uma matéria no Colégio Pedro II e hoje também faço. Nunca tive meu pai para falar assim, ei filho, comprei um telefone para você. Então assim, eu sentia dor. E eu percebi que eu ainda não estava 100% curado, mesmo que eu liberei perdão. Quando eu chegava, filha, vamos no mercado. Aí eu pegava Danone, comprava biscoito como ela tá comendo agora. E quando ela me via com Danone na sacola, papai, você comprou Danone pra mim, Yakult, sucrilhos. E eu via a felicidade dela. Só que naquela felicidade ali que eu via, eu começava a chorar depois, escondido. Não deixava ela ver eu chorando. E quando eu fui fazer terapia com o Dr. Wellington, ele falava, você ainda tem feridas que você não sabe que tem. E eu vou na tua infância para saber. Eu não vou aqui tratar o sintoma, eu vou na tua infância. E ele me ajudou muito. Hoje, graças a Deus, eu sou praticamente 100% curado sobre essa questão. Mas é a questão, como eu falei, por que meu pai fez isso comigo? Porque o pai dele também abandonou ele. Meu pai não teve pai. Meu pai não teve ninguém que fosse ensinar ele a ser pai. Ele só fez o que ensinaram ele a fazer. Ninguém ensinou ele a dar atenção para um filho. Então, como é que ele vai fazer o que ninguém ensinou ele a fazer? E o problema da geração de hoje é esse. A doença do século é por causa disso. A mudança de um pai? Não. Isso é sintoma. A doença do século é que quando a gente tem umas frustrações na vida, decepções na vida, a gente não quer tratar, Beto. A gente quer, não, que Deus vai curar, que Deus vai curar. E como é que ele vai curar se você não fala? Tem que abrir a porta. Você tem que abrir a porta para ele entrar. Eu sou de uma geração, infelizmente, por mais que eu tenha 28 anos de idade, que depressão é palhaçada, psicólogo é pra maluco. Eu ouvi muito isso. Muito. Minha mãe falava assim, filho, vamos pro psicólogo. Daqui a pouco meus amigos, psicólogo é pra maluco, tu é maluco. Eu ficava com vergonha. E depois eu falei, mãe, eu não quero fazer psicólogo. Por quê? Psicólogo é pra maluco. Quem disse isso? Psicólogo é pra maluco, meus amigos falaram.
Rejeitei várias vezes terapias. Se eu pudesse hoje voltar ao tempo, te falar o que eu faria. Terapia com 9 anos de idade. O quanto antes possível. Bom, então, que esse testemunho sirva para cada um de vocês, que seja um termômetro e uma mudança na vida de cada um de vocês. Hoje eu tenho o prazer de encontrar o evangelista, o tecladista, o pregador, o músico. Músico. Principalmente músico. Evangelista Pedro Lucas, completamente reconstruído, né? Mas ainda em reconstrução, porque nós estamos sempre nesse processo de reconstrução e a presença de Deus, ela precisa ser constante. Precisa ser constante. Não é isso, Pedro? Todos os dias. Então, aí você se torna um grande servo de Deus, encontrou na música um alicerce, para levar a palavra. E de toda essa tua vivência musical, esses arranjos, né, vamos dizer assim, musical, sim, qual é a música que você deixaria assim como uma mensagem para quem está nesta sintonia conosco? Aquela música que mais te toca e que você acredita que ela consegue impactar a vida de quem está na sintonia. A música que mais me toca até hoje... Oi? Água, toma. A música que mais me toca até hoje, que é a música que eu sempre canto, principalmente no apelo, e mediante o nosso contexto desse dia de hoje no podcast, é O Lugar, que é do meu amigo, o pastor Lucas, né? Eu lembro que às vezes quando eu posto essa música, o pessoal fala: rapaz, tu é um bajulador do cara e tá te pagando quanto? Eu falei: amizade. Aleluia, glória a Deus. Mas não é bajulador, porque quando eu contei com o pastor Lucas, foi um divisor de águas na minha vida. A gente se identificou porque o pastor Lucas cresceu sem pai. Ele é um filho adotado, que poucas pessoas sabem disso. E ele teve muitos embates com o pai adotivo dele, e o pai dele faleceu. E ele, quando ele me contou, ele viu meu jeitão todo militar, né? Só que ele via que era, na verdade, um jovem revoltado com a vida. E quando ele descobriu o que aconteceu, ele viu: eu passei por isso, então eu vou te ajudar, vou te mostrar o caminho. Hoje, quando eu vou pregar, estou fazendo apelo, você tem que voltar para Jesus. Ele é o único que pode curar suas feridas, sarar você. Aí eu falo: enquanto você estiver vindo aqui na frente, tem gente aqui que o Espírito Santo não erra, eu quero cantar essa canção para você. Eu começo no teclado, o rapaz tocando teclado lá, eu passo, ele dá o som maior e começa: hoje eu fui te procurar naquele lugar, quando você me chamava de pai. Que é uma história, né? É o pai falando pro filho: tu lembra dessa época que você me chamava de pai? E ele diz: eu te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Aonde é que você está? A gente, às vezes, nós abandonamos a presença de Deus por coisas, né? Superficiais, telefone. E aí diz: já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas, afazeres, né? Compromissos, que você se esqueceu de mim. Mas com tudo isso, mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar aqui nesse lugar onde você buscava, eu vinha te encontrar. Ele te chama: meu filho, mas no santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. E volta para a Bíblia. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. E a parte que eu mais gosto, que às vezes eu repito, é: filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para te ver assim, tão longe, meu filho. E ele escreve, ele diz: filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. E a parte que eu vejo as pessoas que elas começam a chorar, quem tem ferida aberta: amo você,
Filha, eu amo você. E eu entendo o seguinte, que a primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida, quando ele fala da restauração, é sarar as tuas feridas. É curar você daquilo que você não conta pra ninguém. Eu tô falando de todas as áreas. Gente que foi abandonado pelo pai como eu fui, gente que teve a mãe ausente como eu tive, abandonada pela mãe, gente que teve uma frustração no casamento dilacerado, sofreu abuso sexual na infância, pedofilia, o marido morreu com câncer, isso desestabilizou você, não importa. Eu tô falando que ainda dá tempo de você viver a melhor fase da sua vida. Não importa o que você passou, não importa o que deu errado lá atrás. Às vezes nós ficamos falando assim, não, porque lá atrás deu errado, lá atrás aconteceu essa tragédia. Esquece o passado. Você fica preso naquilo que você poderia ter vivido, que é excesso do passado, enquanto você se esquece que o Deus que eu e você servimos é um Deus de novos começos. Ele pode virar a página da tua história e escrever uma linda história. E eu emendo, Beto, com aquele louvor. Jesus pode escrever a sua história de novo. Falando do meu testemunho. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Essa era a minha mentalidade. Aí eu digo, mas olha o que ele fez comigo. O maior testemunho não é o que você conquista. O maior testemunho é o que você se tornou. E o Thales canta, né? Num olhar eu carregava um pouco de morte. A minha vida estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. E ele profetiza, vai fazer assim com tua família hoje. E ele é o meu melhor amigo. Eu digo isso para você que está me ouvindo aqui, você no Instagram, você no YouTube, no Facebook, ou então os ouvintes do Beto, os ouvintes desse podcast. Para de pensar no que deu errado lá atrás. Para de ficar dando potência no que deu errado lá atrás. Existe uma história que Deus quer escrever para você, uma história de superação, uma história de dor, mas uma história de vencedor. Vão olhar para você e falar assim, é a mesma pessoa que foi abandonado, que foi largado, que foi molestado, que foi abusado, que foi, desculpa o termo, sacaneado, decepcionado, frustrado. Não parece, porque não parece. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que vão olhar para você e vão falar assim, lá vai um José que foi traído pelos irmãos, foi traído lá no Egito, na casa de Potifar, ficou preso, mas olha quem ele é hoje, é um governador. Eu quero liberar essa palavra profética na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida não se compara com o que você está vivendo hoje. Para de pensar no passado e esquece que você vive hoje. A sua vida não vai se resumir no que você passa. Tem muitas coisas de Deus que vai acontecer na sua vida. Se eu venci, você também pode vencer. Se eu sobrevivi, você também pode sobreviver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu ganhei um dos maiores presentes da minha vida. Amém. E eu me sinto honrado em poder compartilhar esse presente com toda a nossa audiência, com todos os nossos ouvintes, telespectadores. Nós temos um programa aqui, Pedro Lucas, que é o Pra Deus. O Pra Deus, ele é apresentado pelo nosso amigo Júnior Pra, e ele traz pastores, Sim, cantores gospel, e é um programa que abençoa de verdade através de uma palavra impactante. Não é um programa que traz um cunho de denominações, ele recebe pastores de N denominações, e é um programa muito abençoador. Rapaz, eu tô me sentindo no Pra Deus hoje. é mesmo? Júnior, meu irmão, eu estou me sentindo você hoje, Olha aqui aí. no Histórias de Destaque. Grande abraço, Júnior Pra. Irmão, estamos chegando na última curva do programa. Eu costumo Sim. sempre dizer que é um momento mais triste, porque cada um programa que nós apresentamos é uma história de vida, é uma história que traz narrativas impactantes, emocionantes, narrativas verdadeiras, e você vir aqui ter coragem de protagonizar tudo isso, olhar no olho de cada um dos nossos ouvintes e ser esse agente transformador de vidas, Sim. eu me sinto muito grato em você separar esse tempinho na tua agenda e vir aqui conversar comigo, com a minha audiência, com a nossa audiência.
e nós estamos, assim, muito impactados com tudo isso. Fica à vontade, faça suas considerações finais, junto com a Laurinha. Pode ficar à vontade. A Laurinha está começando a se soltar e eu estou adorando isso. Tímida, tá quietinha. Isso só retrata, irmão, o grande pai que você é, a grande família que você hoje é o sacerdote. E é isso que nós queremos mostrar aqui no programa Histórias de Destaque. Vou deixar você fazer suas últimas considerações para que nós possamos chegar a esse final brilhante. Fica à vontade. Para mim é uma honra ter vindo aqui. Peraí, canta um pouquinho com o papai antes de ir embora. Tá com vergonha? Fica não. Beto, para mim é uma honra. Dá a mão aqui, papai. De estar aqui. Obrigado por permitir contar esse testemunho meu, né? Esse milagre, graças a Deus, e essa história. Estou aqui com a minha filha Laura Emanuele, que tem 4 anos de idade. Vai fazer 5 anos quando, filha? Dia 10 de junho. Tem quantos anos? 4 anos de idade. Minha filha ama música, claro, né? Assim como as crianças amam música, Pintor do Mundo, que vai estar daqui a pouco. Ela vai cantar comigo um pouquinho. Quer cantar? Um pouquinho só pra gente sair, tá bom? O maior pintor do mundo. Tá com vergonha agora? Hã? Dá tchau. Só fala aqui então assim, ó. Fala aqui. Fala oi. Fala oi. Oi. Fala vergonha. Tá com vergonha. Travou. E eu tô feliz de estar aqui. Marcela, a música que eu deixo aqui como finalização é exatamente o que aconteceu e ainda acontece comigo, que é a música do Lucas, o maior pintor do mundo, que é a segunda música que eu mais amo da escrita dele. E eu deixo o coro para você ouvir nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, na Deezer, entendendo que o maior pintor do mundo que escolheu todas as cores desse mundo, dessa terra, ele ainda está pintando a tua história. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse podcast aqui, que é um canal de Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida, Beto. Não preciso te conhecer no íntimo, mas eu posso te desejar as ricas bênçãos de Deus para toda a sua vida. E como é minha área, se tiver alguma ferida aberta, que Deus te cure daquilo que você não conta para ninguém. De qualquer frustração que aconteceu no passado, decepção, seja o que for, e que Deus te cure para Ele te dar a maior bênção que Ele tem para sua vida em nome de Jesus. E deixa esse louvor para você ouvir, que hoje é o que eu vivo, né? Que começa assim: quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara luz, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Canta, filha. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: foi Deus. Vai cantar, pintor do mundo? Canta. O maior pintor do mundo. Canta a música, papai, canta. Está pintando. E essa música aqui é a música da minha vida hoje para sempre. Deus está pintando ainda a minha história. E vai continuar pintando, né? Não tem como parar de pintar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa que está ouvindo nesse momento, na rádio, no YouTube, no celular, não importa onde. Entendendo, Deus ainda está pintando a sua história. Devolve o pincel para Ele. Devolve a caneta para Ele. E tu, profeta, tu vai ter o melhor casamento, melhor faculdade, melhor festa, melhor empresa, melhor empreendimento. Vai ser o teu, que vai ser escrita pelo Deus de Deus. Um abraço, meus amigos. Graça e paz. Não precisa acrescentar nenhuma palavra sequer. Ele resumiu, fechou com chave de ouro. É a chave que está na mão do maior pintor do mundo. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.